Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a live A Matra Convida, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos Dr. Gerardo Campana, doutora Lília Espíndola. Estaremos juntos com esses dois especialistas na medicina e na espiritualidade, conversando o tema vida, morte e espiritualidade. Antes disso, nós vamos tocar uma música. Assim que eu terminar essa música, nós vamos colocar os dois na tela, ok? Sejam bem-vindos. Nome da música: O que buscais? O que buscais? Quem tu és? Caminha um pouco mais, limpa os teus pés. Pisarás em solo sagrado, se a coragem te conduzir. Conhecerás um outro lado, que ainda escondes de ti. Não sabes ainda ao certo o que realmente te importa. Segue-o de mais perto, ele te abrirá a porta. Para por um instante, pergunta-te com atenção. A prioridade, o urgente, o relevante, para a tua redenção. Estamos iniciando a live daqui a pouco. Gerardo Campana e Lilian na tela. Fazer muitas coisas nem sempre te apraz. Mesmo as coisas boas parecem não trazer paz. Se apenas na aparência fazes o que faz, o despertar da consciência vai ficando para trás. Elege apenas um foco, por vez em cada momento. Segue e conclui, e logo moverás o teu sentimento. Para que olhar para trás o tempo que já passou? Se cada instante que vai deixar contigo o que levou. Para que olhar para trás o tempo que já passou? Se cada instante que vai deixar contigo o que levou. O que buscais? O que buscais? O que buscais? O que buscais? É isso, boa noite, agradecemos a presença de cada pessoa, de cada ser humano, ser divino que está entrando agora na live da A Matra Convida. Você sabe, o tema de hoje é um tema muito importante: vida, morte e espiritualidade. Agora, nós vamos colocar os dois convidados especiais, doutora Lília Espíndola, que já está na sala, e doutor Gerardo Campana, para iniciarmos essa live com muito gosto, com muita vontade, participação especial dos dois aqui conosco, para que nós possamos ser feliz, alegre, instrutiva e, acima de tudo, esclarecedora para a nossa consciência, para o nosso coração. Os dois já estão entrando, doutor Gerardo Campana, doutora Lília. Que felicidade de ter vocês dois aqui. Olha, antes de vocês falarem, vou passar a palavra para vocês falarem, eu quero dizer para as pessoas aqui. Eu convidei esses dois de última hora, não tem uma semana, e eles aceitaram de imediato. Gratidão, gratidão. Vou fazer assim, ó, reverência para os dois, inclusive os dois foram meus professores. Então, vamos começar pela dama. Bem-vinda, doutora Lília. Bem-vinda, me sinto muito bem-vinda, estando ladeada por pessoas tão queridas, meu amigo querido que nos convidou, que tem mais de professor do que de aluno. Você é uma figura incrível, Alonso. É um prazer imenso estar com você e com todos que estão nos acompanhando, e um prazer imenso estar com meu colega querido, que é Gerardo Campana Neto. Que coisa maravilhosa essa oportunidade que você está nos dando, que a Matra está nos dando, de estarmos conversando sobre um tema tão especial.
na atualidade, né? Então, muito obrigada pelo convite antecipadamente. Ave Maria, olha só. Vocês já notaram que além de bonita e inteligente, ela é generosa. Já foi generosa comigo. Vamos passar a palavra aqui para o meu professor Gerardo Campana. Bom, é realmente um prazer, né? Como disse a Lilian, estar aqui, tanto com você, Alonso, como com a Lili, e todos aqueles que estão entrando. E eu já estou vendo pessoas conhecidas, né, como a Yara, psicóloga, e muitas outras pessoas que adores, né? Um prazer imenso, um prazer muito grande, né? Tanto por ser você, Alonso, né? E agradecer o convite, agradecer a confiança. E a Lilian também, que eu conheço muito, tenho um carinho grande por ela, né? Também, Tenho um carinho muito grande pelo pai dela, que é o Abelardo. Doutor Né? O Abelardo. Abelardo é um decano da medicina aqui em Maceió, né? É uma figura extraordinária que eu admiro e por quem eu tenho muito carinho, né? Então é um prazer imenso a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante e que está tão em voga na atualidade, nesses tempos, principalmente de Covid. Né? Principalmente. Olha só que interessante, né, gente? Já tocou num ponto que a gente vai falar disso também, viu? Olha, você que está entrando agora, você que vai entrar, você que está compartilhando essa live com Vida da Matra, nós estamos com duas pessoas especialistas na área da saúde, na área da medicina, com as outras especialidades que eu vou dizer daqui a pouco, mas, acima de tudo, pessoas também com a espiritualidade desperta, que é o que me parece que é o momento mais preciso atualmente. Nós começamos com a música O Que Buscais, para que a gente já comece a se abrir a mente o que, é que a gente está buscando aqui. Bom, vou começar a trazer um currículo rápido, eu pedi um currículo breve dos dois, que você tem que saber as referências. Então, começando pelas damas, a doutora Lilian, ela é médica, com título de especialista em acupuntura e homeopatia. É membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, membro da Associação Médico Brasileira de Homeopatia, coordenadora do Programa de Homeopatia e do Bloco de Práticas Integrativas do SUS e, olha outra coisa interessante, membro da Associação Médico Espírita. Olha, claro, o programa aqui não é espírita, não. Coincidentemente, eu, ela e ele temos uma visão também espírita, mas o programa é visual, é espiritual, é o gênero. E até quem não tem nenhuma espiritualidade no sentido cognitivo, nominal, tal religião, tal coisa, não importa. Você, todo mundo aqui é bem-vindo. E agora também nós queremos trazer também o doutor Gerardo, meu professor também, aprendi muito com ele, formado em medicina pela Uncisal, especialista em psiquiatria, formação em psicoterapia de orientação analítica, em psicologia transpessoal, formação em hipnose, docente nos cursos de especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal Aracaju, Sergipe, Natal, Recife, Natal, coordenador do curso de especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal de Alagoas, trabalhou como consultor e conciliador de conflitos de empresas familiares, ministra workshop em sonhos, hipnose transpessoal e regressão de memória em outros estados e aqui em Alagoas também. E é coordenador de grupos de treinamentos em autoconhecimento e espiritualidade, dos quais eu já participei de vários, que ele teve muita paciência comigo, e eu estou aqui, né, graças a Deus, aqui aprendendo com vocês. Bom, a noite de hoje, a proposta é essa. E a gente tem essa conversa, eu vou trazer algumas perguntas e os nossos ilustres convidados, não é aquela live, sabe, de fazer palestra, não, tanto é que nós começamos com uma música e vamos terminar com uma poesia, aguarde até o final, vai sair uma poesia aí. Agora, eu quero colocar para os dois uma questão, e aí, os dois, eu não vou dizer quem começa, quem responde. A pergunta inicial é essa. O que o tema vida, morte e espiritualidade diz para você? Aí é com você. Como você está dando a primazia às damas, eu vou continuar respeitando. A pergunta ficou... falhou um pouco, Luiz. Pronto. Pode repetir. O que para você esse tema, vida, morte e espiritualidade, te diz? O que lhe chama a atenção? O que você poderia dizer para a gente? O que é esse tema para você? Sim. Como o Gerardo nos disse, o tema está, na atualidade, inserido em um contexto em que cada um de nós, como seres em experiência, como seres espirituais, na experiência humana,
Precisamos estar atentos a esse olhar que a vida está nos dando. A pandemia não veio, a gente sabe disso, por um mero acaso. Ela veio para que nós pudéssemos, até nesse momento em que a gente fica enclausurado em nossas casas, no fica em casa, a gente poder voltar o nosso olhar para o nosso interior. E entendermos o sentido da vida. Entendemos o porquê eu estou aqui na Terra. Fazemos perguntas que fazem com que eu possa entender o porquê da minha existência. De onde eu vim? Uma pergunta filosófica que fazemos, cada um de nós faz. De onde eu vim? Para onde eu vou? E, especialmente, qual é o meu papel na minha existência? Qual é o meu sentido de vida? Esse sentido de vida que faz com que muitas criaturas, especialmente nesse momento de pandemia, e que eu tenho certeza que Gerardo está, e você também, claro, e todos os que estão nos ouvindo, entendendo o quanto é necessário que a gente possa trazer a espiritualidade para a vida da gente, explicando o porquê da vida e o sentido dela. Porque quando a gente perde esse sentido, diz a ciência e a psicologia e a psiquiatria, que a gente perde a nossa identidade interior. Perdendo a nossa identidade interior, isso fica como se fosse um caminho aberto para os transtornos da alma, para as ansiedades, para os distúrbios em geral, né? Para a própria depressão, porque você não sabe exatamente o que você é. Você não sabe o que você está direcionado aqui na Terra. Então, entender que nós temos uma antecedência espiritual. Sabemos que nós temos uma vida futura. Faz com que eu trabalhe dentro de mim essa espiritualidade. Uma espiritualidade que funciona como uma bússola. Uma bússola que faz com que eu possa suplantar as dificuldades, seguindo como um alicerce a espiritualidade em minha vida, me dando sustentáculo, me trazendo vigor para que eu possa enfrentar as dificuldades e ressignificá-las, né? Então, esse tema, espiritualidade, queridos amigos que estão nos ouvindo, querido Gerardo e querido Alonso, faz com que eu repense muitas situações em nossa existência, né? Então, vou deixar agora para o Gerardo, né, para que ele possa dar esse preâmbulo, né? Olha, eu até queria combinar com vocês aqui, não falou antes, mas ficou bom. Esse tempo tá razoável, porque um vai. Esse bate-bola, essa movimentação tá ótima. Tá ótimo. Doutor Gerardo, e aí, olha, puxou um bocado de coisa forte aí. Daqui a pouco a gente vai também, mais um pouquinho. Eu estava, enquanto a Lilian estava falando, eu estava lembrando de um instrutor meu de psicologia transpessoal, que ele costumava dizer que vida e morte são faces da mesma moeda, né? Ou seja, estão juntos. A vida está na morte e a morte está na vida. E se a gente não tem essa compreensão, a gente tende a fazer uma dicotomia rejeitando a morte e tentando se apegar à vida. Quando a gente faz isso, né, o resultado é somente medo. Porque, como morte e vida estão dentro do mesmo contexto, ou seja, são as faces, cara e coroa da mesma moeda, né? A gente não tem como separar. Então, quando eu rejeito a morte, eu passo também a ter dificuldades com a vida, né? A questão da espiritualidade, ela entra aí, né, como um ponto fundamental para que eu restabeleça a minha conexão com a vida e com a morte, né? Ou seja, eu não rejeito a morte, mas a compreenda como fazendo parte da vida, porque eu estando conectado, ou seja, como eu costumo dizer, eu fazendo amizade com a morte, eu estou em paz com a vida. Dificilmente eu vou sentir medo de morrer se eu tiver amizade com a morte, né? Agora, se eu não tenho amizade, ou seja, se eu a rejeito e eu estabeleço essa dicotomia, óbvio que eu vou
entrar num estado de tensão quase que permanente. E uma boa parte da tensão que se vive no cotidiano e que as pessoas reclamam de uma forma geral, a ansiedade, ela tem a ver com essa dicotomia, com a não aceitação da integração entre vida e morte, né? Eu não aceitando, obviamente, o medo ele está presente. Só que eu não sinto esse medo como medo. Eu passo a senti-lo como sendo uma tensão permanente, porque eu tenho que estar alerta. Senão a madame me pega a qualquer momento. E eu não posso baixar a guarda, né? Para que ela não me pegue. Então a gente vive mal, né? Muito mal mesmo. Então, para que eu possa viver bem a vida, eu preciso estar eu preciso estar me relacionando também bem com a questão da morte, né? Aceitar que eu posso morrer a qualquer momento e que um dia, seja ele quando for, eu vou partir daqui, né? Agora, falando assim parece fácil, né? Mas é todo um trabalho perfeito. Né? E aí, nesse ponto, a espiritualidade, obviamente, ajuda, independente de religião. Né? Olha, eu Porque tenho uma pergunta para fazer. Promover essa integração. Então, eu tenho uma pergunta para fazer justamente sobre isso. Sobre essa correlação entre a pandemia que estão vivendo e esse medo de morrer. Na verdade, assim, essa pandemia e aumento de casos de ansiedade. Eu quero fazer essa pergunta, só que antes eu quero fazer uma outra, já que os dois nos centraram muito bem para a necessidade de descobrir em si o espiritual. Então, a pergunta é o seguinte, olha, por que que nós chegamos no planeta sem nada material? Sabemos, isso é certeza, que vamos embora sem nada material, que não vamos levar, não vi ninguém até hoje que levou nada. E porque às vezes, muitas vezes, nós passamos boa parte do tempo preocupados em acumular o que eu não trouxe nem vou levar. Olha que coisa. Não é meio paradoxal? O que é que vocês acham disso? Verdade. Enquanto Gerardo falava e você veio coroar esse pensamento que já estava vindo, lembrando um poema de Mário Quintana, aquele poeta gaúcho, né? Que ele tem um pensamento exatamente sobre isso que Gerardo estava falando e sobre sua pergunta. Ele diz assim: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. E a gente se pergunta, diante dessa afirmação poética de Mário Quintana, eu pergunto, mas ela vale para mim também essa pergunta. A sua mala está pronta? Né? Será que nós estamos dando conta de colocarmos na nossa bagagem, na vida na Terra, esses atributos que a vida pede de nós, que são as conquistas espirituais, as conquistas morais, os valores que são preponderantes e que quando somos sabedores de seres que somos multidimensionais, que não temos apenas esse corpo biológico, esse corpo físico, formado por mais de 70 trilhões de células. Né? Somos muito mais. Somos um ser energético que vibra e que está em constante sintonia com o seu ambiente. E é esse ambiente que vivemos que nos modifica muitas vezes, né? Modificando não apenas o padrão do nosso pensamento, mas a vibração das nossas células. Né? E se eu tenho um olhar da vida com esse olhar para o futuro, no sentido de crer numa vida futura, numa realidade transcendente a essa do corpo físico, sim, eu acabo por dar prioridade a valores transcendentes também, que não são aqueles que se acabam, que viram pó, mas são aqueles atributos que vão enriquecer a minha alma, valorizar o meu ser e fazer com que eu seja, diante da vida, alguém que por onde passe,
possa deixar o seu perfume. Porque a realidade nos mostra que eu não sou feliz se eu estiver apenas sozinho, voltado para a minha intimidade. Eu sou feliz porque eu posso compartilhar com aqueles que convivem conosco, seja família, que são o nosso próximo mais próximo, amigos, trabalho. Né? Tudo isso faz com que eu forme essa conjuntura de um ser que não é apenas um ser humano vivendo essa experiência espiritual. É o contrário. Né? Teilhard de Chardin tem esse pensamento. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Né? Isso. Olha que isso dá pano para manga, doutor Gerardo, isso dá pano para manga. Olha, eu lembrei agora ela falando ali, eu lembrando das suas aulas, estou assistindo um curso muito interessante lá, o poder da autotransformação, né, de Heber Pierracos. Foi um ano, né, um ano, assim, toda de manhã, acho que era terça-feira de manhã, a gente se encontrava, e eu ficava realmente preocupado com isso, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que realmente me importa? Doutor Gerardo, me diga uma coisa, isso que ela falou, eu acho que é bastante relevante comentar, e fica à vontade para comentar, mas eu queria voltar a associar justamente com isso. Será que é isso que está trazendo esse aumento de casos de ansiedade, essa possibilidade, como ela citou muito bem, do poeta, no marketing, de eu estou com a mala pronta, eu não estou pronta, e você falou muito bem que, olha, duas ao lado é uma mesma moeda. Tem que estar sabendo conviver. Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, né, eu não vejo propriamente um paradoxo. Ou seja, a gente vai sair daqui sem nada, a gente entra sem nada e passa a vida inteira buscando juntar coisas. Dentro do contexto do que a gente aprende e aqueles fatores em que nós somos educados, né? E dentro daquilo que se chama carga instintual, viver como se vive, buscando sempre colocar ou enfatizar a segurança no ter, né? Parece ser coerente, né? Porque, instintualmente, nós fomos preparados pela evolução para buscar a segurança, manter a segurança. E manter a segurança significa eu ter a possibilidade de comer hoje e amanhã, né? Então, a gente está funcionando assim. O urso polar, e eu costumo dar esse exemplo e outros também, quando ele acorda da hibernação, que ele passou 4 meses hibernando, ele sai logo buscando alimento, né? Porque toda a gordura que ele acumulou durante o verão precedente foi embora. Né? Foi embora. E aí ele sai buscando, porque ele tem que comer muita foca, que é para reunir muita gordura, né? Para, quando chegar o inverno, que ele for hibernar, o organismo dele poder sobreviver os 4 meses sem se alimentar através da gordura que foi acumulada, né? Bom, em nós, os animais, de uma forma geral, eles fazem isso, eles se alimentam bastante durante o período de fartura, né? Porque vai chegar o período de escassez. E a gente funciona assim, tentando juntar sempre para que amanhã não nos falte. Bom, eu não sou contrário a ter uma reserva nem a ter a previdência, obviamente, né? Mas, às vezes, a gente leva isso ao exagero, colocando a segurança no ter, quando é impossível a gente se sentir realmente seguro através de posses materiais, através de bens materiais. Porque a segurança verdadeira, ela só vem através da conquista de mim mesmo, eu me conhecendo, eu me percebendo. Aí, o que é que ocorreu com a pandemia, né? Por que é que a gente junta tanta coisa? Por que é que a gente quer bens? Por que é que a gente se preocupa tanto com o futuro? Porque a gente não gosta do imprevisível, né?
A gente quer ter a ilusão de que tem o controle e de que amanhã não nos vai faltar. Aí vem a pandemia. E a pandemia Quebra isso. ela quebra a ilusão da segurança, a ilusão da previsibilidade, a ilusão, né, que a gente, durante muito tempo do controle, a gente foi alimentando, porque ela nos colocou frente a frente com o inesperado, com o imprevisível, né? Ou seja, a qualquer momento eu posso contrair esse tal desse vírus, né? E Principalmente se não se cuidar. principalmente se não se cuidar, né? Então eu posso pegar, mas até mesmo se cuidando pode pegar também, né? Então eu estou Principalmente. sujeito. Aí o que é que foi ocorrendo? A ilusão de segurança, de controle, quebrou. E aí vem o medo, todo o medo que está lá dentro, dessa imprevisibilidade que a vida me colocou frente a frente com ela. Ou seja, eu não tenho controle, eu não consigo prever o futuro, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, eu não sei se vou pegar ou não essa doença, né? E aí o medo vem à tona. Isso é ruim? Não, não é ruim, porque a gente realmente precisa abdicar desse controle ilusório para a gente lidar com a vida tal qual ela é, imprevisível o tempo todo, né? E a gente se colocar disponível para, através da imprevisibilidade, a gente poder desenvolver aquilo que se convencionou chamar de humildade, ou seja, eu estou disponível para o aprendizado, seja ele qual for, porque eu posso aprender estando com saúde, como eu posso aprender também estando com doença. E a outra coisa, né, à medida que as pessoas foram pegando e morrendo, né, a gente foi vendo o quanto é frágil a vida material, né? Um vírusinho, um sujeitinho que a gente nem enxerga, né, Que cola numa capaz proteína. de colocar a gente de cama, né, e é capaz de fazer colapsar o organismo da gente. Eu mesmo passei pela experiência de contrair o corona, né, e ter a Covid, e passei 23 dias internado. E durante 17, 18 dias, nada de melhorar, só avançando, só tomando conta do pulmão, né? E a fraqueza cada vez maior, né? Então, eu tinha certeza de uma coisa, eu ia sair daquilo, eu sairia daquilo. Agora, ou voltaria para a casa do Feitosa ou para alguma outra casa. Essa colocação é importante. Essa é a sua experiência, porque é a experiência de quem viveu a doença. Isso, mas para onde? Certeza que ia ficar bom daquilo, não tinha, porque ia. E olha que o pessoal lá se preocupou. O pessoal da área de enfermagem vinha, animava, né? É um pessoal muito bom, né? Que eu fiquei internado lá na Unimed, e os dois médicos, né, muito bons também, né? O Luciano, né, e o Daniel, né, muito bons, acompanhando. Teve uma hora que o Daniel disse: rapaz, olha, comece a reagir. Deu uma bronca, né? Bora! Reagir, né? E comecei no 18º dia que começou a reação, quando eles trocaram lá o antibiótico, porque não era mais a pneumonia pelo Covid, era uma infecção oportunista, né? Que boa parte das vezes a gente não morre por conta do Covid, né? Pelas infecções ou pelas complicações decorrentes do Covid, né? E aí eu fui saindo, né? E foi bom ter voltado. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Nós, inclusive, fizemos oração. Isso. E eu quero aproveitar também, agradecer o carinho da Liliana, né? Que ela se preocupou, né? Deu uma especial. ajuda grande, né? Levou até lá, né?
homeopatia também, né? Olha, Deu uma ajuda. O Abelardo de pesquisar, né? Ajudou bastante. Então, não tenho do que reclamar, né? Só agradecer o carinho de olha aí. todos lá e a oração de todo mundo. Mas realmente, gente, olha, coloca a gente frente a frente, né, com a possibilidade da gente ir embora, né? E aí a Ô, gente doutor vê... Gerardo, Diga. rapidinho. Olha só, então, nesse caso, parece que a pandemia coloca em exposição o que eu antes escondia, ou até que eu nem sabia que existia, tão forte que é o medo, né? Então, por isso que eu me agarrando, quando eu percebo, me encaro. Olha, no seu caso, esteve lá. Eu, inclusive, também já tive uma experiência em 2015, de eu ir para o UTI, tive um AVC. Você fica aí agora, vou ou não vou? É Pois é, interessante né? né? Agora eu queria puxar a doutora Lília aqui para uma pergunta para ela. Olha só, dessas mortes que estão acontecendo, dessas tantas mortes, quais são as reflexões que a gente pode trazer para nós? Porque o doutor já começou a trazer isso, que é uma coisa que cai na realidade, ó, eu não tenho controle de nada. Mas quais são as outras reflexões que nós poderemos trazer, doutora Lília, por conta dessas mortes que estão acontecendo? Que, olha, já passamos de 4.000. Teve um dia aí que foi 4.195 por dia. Por dia. Não é mil, não. Por dia. 4.195 mortes por dia. Então, é real. É real. Mesmo que alguém queira negar, é real. Doutora Lília, o que a senhora acha? Que reflexão podemos extrair disso? Verdade, é algo assim que a gente não imaginava poder, nesse século XXI, passar por tantas perdas, né? E a perda, como o Gerardo estava falando, né? Nós não estamos acostumados a lidar com perdas. Mas quando a gente ressignifica essa perda, entendendo que essas mortes, a morte em si, né? A morte em si é do corpo físico, que o espírito continua a viver a sua experiência em outro estado dimensional, aí é que entra a diferença entre você ter esse direcionamento da espiritualidade em sua vida. Não é fácil, como disse Gerardo, não é fácil. Eu também passei pela Covid, quase na mesma época, um pouco depois de Gerardo, e graças a Deus fiz o meu tratamento domiciliar, mas a doutora Lilian também, durante a pandemia, durante a Covid, foi tomada pelo medo. Não somos isentos, porque é, como o Gerardo diz, é um vírus infinitamente pequeno, é um micro-organismo dentro do nosso ser que faz toda essa revolução e que nos deixa ameaçados, né? Então, a expectativa de estar com a doença ameaçadora mexe com todos nós. Mas qual é o diferencial? Que faz com que a gente encare a doença, trate devidamente, é importante, trate devidamente, não encare como algo simples. Tente fazer tudo o que for possível dentro da medicina estabelecida, da medicina que a gente pode colocar como sendo complementar, e fazendo essa diferença que para Gerardo foi fundamental. E eu aqui quero fazer a referência à esposa de Gerardo, a querida Lúcia Virgínia. Travou um pouquinho aí, mas volta. Pronto, voltou. E algo assim que foi talvez relevante na cura de Gerardo foi a forma como Gerardo encarou a doença. O seu prognóstico. A Lúcia me falou de uma palavra que o médico disse a ela que foi essencial na cura de Gerardo. Encarar a doença com serenidade. A serenidade daqueles que sabem que está fazendo tudo o que é possível
para melhorar e para curar-se. E caso haja qualquer necessidade além de que haja uma necessidade, como ele disse, de acordar em outra casa, que seja feita a vontade divina. Não é fácil, mas esse é o diferencial que na vida de Gerardo pôde fazer com que ele retomasse a condução de cura do seu organismo, auxiliado por várias vertentes. Né? A homeopatia, graças a Deus, teve também o seu papel, né, Gerardo? Mas os medicamentos todos que ele estava no tratamento também. Né? E a sua serenidade, que é a condução do pensamento, quando ele é organizado e faz com que eu direcione esse pensamento para uma aceitação. Aceitação daquilo que eu não posso mudar, mas eu confio que aquilo vai mudar. Então, eu lembro tanto aqui, eu acho que muitos de vocês que estão me ouvindo podem lembrar dessa afirmação positiva que vem do Dr. Hermógenes e que eu repito muito. Entrego, confio, aceito e agradeço. São essas palavras que a gente pode dizer mágicas que fazem uma grande diferença. Aquilo que eu não posso mudar, eu preciso aceitar. E se eu estiver com um coração grato ao universo, é esse universo que nos abriga como moradores, que vai garantir com que aquilo que eu desejo se realize no tempo certo. No tempo, como a gente costuma dizer, no tempo do nosso Criador. É isso aí. Então, é encarar a essas perdas, podendo fazer a nossa parte como multiplicadores. De que, se estamos diante da terminalidade da vida, é porque nós temos um papel diante dele. Um papel como médicos, que somos, né, no caso meu de Gerardo. Um papel como amigo, um papel como espiritualista, de estar ali, dando um suporte, que é talvez o mais valioso, que é dizer, eu estou aqui, confie, né? Você tem aqui uma pessoa que você pode contar. Talvez isso faça uma diferença enorme, porque essa doença ela é uma doença que a gente pode dizer estigmatizante, se a gente está falando especificamente da Covid. Você fica isolado, você não pode receber um abraço, você não pode receber uma visita. Né? Então, isso é muito doloroso para quem está passando. Então, se eu posso ter essa oportunidade de fazer esse diferencial na vida de alguém, nessa terminalidade ou nessa fragilidade dessa doença, que eu faço. Olha que interessante, né? Você trouxe de uma palavra que eu vou passar para Geraldo. Ela também trouxe logo no começo, que é a questão da humildade. Você trouxe a solidariedade, tá? Mas o outro também precisa abrir o coração para receber, né? Pedir ajuda. Porque às vezes tem gente que demora a pedir ajuda, demora a buscar ajuda para cuidar da Covid, termina quando vai já está tarde. Aí tem que estar atento, tem que ter humildade para pedir. Eu estou frágil, preciso. Doutor Gerardo, é com a palavra. Se você me permite, Alonso, eu gostaria de compartilhar uma experiência interessante, né, que eu vivi e que me trouxe um aprendizado importante. Enquanto a Lilian estava falando, né, eu estava lembrando, e aí para poder falar isso, eu quero reforçar que o tempo todo que eu tive internado, né, a Lúcia, minha esposa, ficou comigo. E olha que ela estava de Covid também. Foi. Ela estava de Covid, só que o dela foi mais Suave. digamos, mais leve, mais suave. Né? O dela foi mais suave. E eu participo de atividade mediúnica há mais de 40 anos. Né? De formado, eu tenho 41, eu acho que há quase 50 anos que eu participo. E eu não estou dizendo isso para dizer que eu conheço muito. Na verdade, eu não conheço. Quanto mais a gente participa, mais percebe o quanto é ignorante nessa área. Né? Bom, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque tem a turma que eu faço parte, que tanto a turma material,
físico, os amigos da equipe material, com a turma espiritual, né? E de vez em quando eu estava lá, quando estava pronado, ou seja, deitado de bruços, né, que era a melhor posição para respirar, né? E foi parada, que eu não tenho o hábito de dormir de bruços, e aí eu tive que aprender e me acostumei tanto que hoje eu ainda durmo logo no início, Guardou, né? pronado, de bruços, né? E aí, de vez em quando ia piorando, né? Que o médico vinha, ele auscultava e eu sentia o pulmão crepitar, né? Aí ele dizia, não, ainda não está legal ainda, né? E aí eu me perguntava às vezes, disse, peraí, cadê a turma, né? A turma espiritual, né? Cadê a turma? E aí eu percebia que por trás dessa pergunta estava assim, será que eles não podem fazer nada? Mas aí eu respirava fundo e dizia, o que eles podem fazer, e é para eles fazer, eu sei que eles estão fazendo, né? Mas de vez em quando eu me perguntava, onde é que está a turma? E aí, quando eu já estava melhorando, ou seja, 3 dias antes de sair de alta, né? Veio uma psicografia por intermédio da Lúcia, uma companheira espiritual. Ela disse o seguinte, mais ou menos assim, ela disse, Gerardo, estivemos ao seu lado o tempo todo, mas preferimos que nem você nos sentisse, nem a Lúcia nos percebesse, né? Que a Lúcia consegue perceber. E nem a Lúcia nos percebesse, para que você ficasse com a sua experiência, né? Porque ela é sua, e você pudesse verificar se aprendeu ou não aquilo que você estudou sobre espiritualidade. Foi uma verificação importante para você, né? E aí eu comecei a pensar que as situações assim difíceis, né, elas servem também para que a gente verifique a conexão que nós temos com aquilo que nós já aprendemos ou, né, a relação que a gente tem com o plano espiritual, com Deus, a confiança em Deus. E quando eu falo confiança, confiança não é Deus me atender, não, né? É eu estar disponível para a experiência que ele julga ser importante que eu passe, que eu vivencie. E eu me perguntar o que é que eu posso aprender através disso? O que é que isso tem a me ensinar, né? E aí a coisa mais importante é aprender a abdicar, reconhecer quais e aprender a abdicar dos falsos controles. E nos colocarmos realmente disponíveis para a experiência, né? Isso não significa que não mexe com a gente por dentro. Mexe. Com certeza, né? Como a que mexe. Lilian disse. Olha, né? Gerardo, inclusive, é o seguinte, antes de passar para a Lília, eu queria lembrar, há uma história, né? Eu confesso a vocês que eu não lembro quem contou essa história, achei interessante, de Francisco de Assis, né, que ele estava, chegou com um outro companheiro, ele estava indo para o mosteiro, e estava chovendo muito, e ele chegou na porta lá, bateu para entrar, e o cara não reconheceu, chovendo muito, não entrou, não entra. Aí ele parou assim, o amigo dele começou a ficar desesperado, ele começou a rir, começou a se divertir. Eu disse, aí, por que ele disse? Pela primeira vez eu estou 100% nas mãos de Deus, é o que aconteceu e pronto. Então, às vezes a gente precisa ter colocado na vida para isso. Agora, a confiança vem do nosso conhecimento também da existência do ser espiritual que nós somos, como você colocou, como a Lila colocou. Há uma mensagem, inclusive, para quem quiser conferir no Google, chamado Ato de Fé. Ato de Fé, uma mensagem longa, eu vou dizer só a frase que eu acho interessante. Ato de Fé de Emmanuel, através do Chico. Diz assim, no que acontece, Deus faz o melhor. No que acontece, Deus faz o melhor. Então, é aquilo que a Lília estava falando desde o começo aí, da experiência corporal do ser espiritual, que às vezes a gente esquece. Por isso que eu fiz aquela pergunta no começo, por que a gente passa tanto tempo só querendo acumular, que você trouxe aquela observação. Doutora Lília, se quiser comentar sobre o que ele falou, pode falar também, mas eu quero fazer mais uma pergunta também.
essa questão mesmo, por exemplo, do medo de viver e do medo de morrer, tem relação? Por exemplo, às vezes a pessoa fica também com medo de viver porque uma coisa é eu não atravessar a rua, né? Olha, porque passou o carro, tem que olhar para um lado, olhar para o outro. Outra coisa, eu não tenho que querer atravessar a rua. Como é que fica? Existe alguma relação entre esse medo de morrer e esse medo de viver, que talvez o Covid veio nos colocar para pensar? Mas pode falar também do que ele falou, fica à vontade. É só para provocar. Olha, tá falhando muito para mim. Se Gerardo puder traduzir, porque eu não consegui pegar todo o contexto. Eu repito, olha, mas isso é DDU. Gerardo, fazer pergunta, que eu estou ouvindo o áudio do Gerardo, está melhor. Pronto. O Alonso perguntou, Lilian, se há uma correlação entre o medo de viver e o medo de morrer, né? Sim. Essa história da pandemia colocou assim a gente frente a frente com isso, né? Escutou? Escutei. Eu acho que é a minha internet que está um pouco falha, né? Mas todos esses são pontos que a gente precisa parar para raciocinar, mergulhar em nós. É um exercício, a pandemia está nos mostrando. É um exercício, uma necessidade de nos autoconhecermos. Valores que antes a gente não dava, a gente passa a valorizar na vida, né? E são essas conquistas que vão fazer com que a gente encare determinadas situações conflitivas da nossa vida. No caso, a pandemia é uma delas, mas existem muitas outras doenças, né? Que não se resumem apenas à pandemia, mas que a gente está sujeito, né? A gente está sujeito, a gente precisa revisar isso em nossa mente, né? Como é que eu encaro isso? Como é que eu ressignifico determinadas situações do passado em minha vida? Ou será que eu vou viver a minha existência remoendo coisas passadas que fazem com que essa sensação volte de uma maneira a trazer adoecimento em minha alma? Enquanto aquilo que você deixou para trás, de mágoa, de dificuldade de perdoar, de ressentimentos, ainda não foi trabalhado dentro de você, cada vez que você lembra, se você sofre, se você chora, se você remói, é porque você precisa, nós todos, né, estamos nesse caminho de aprendizado, perdoar a si mesmo, perdoar ao seu próximo. Porque nos dizem os autores, né, da nossa espiritualidade querida, que o perdão, ele não significa o esquecimento do passado. Quando a gente sofre, alguém nos faz sofrer, quando a gente sofre por alguma doença estigmatizante, expiatória, seja o que for, a gente está sofrendo, né? E enquanto a gente não ressignifica para encarar aquilo como uma lição, né? Como algo que veio para nos trazer um engrandecimento, mostrando que qualquer doença, qualquer limitação, qualquer transtorno, qualquer dor, né? No caso a doença vem como se fora o escoadouro da nossa alma, né? Se a gente é espiritualista e a gente traz uma noção de vidas anteriores a essa, que traz um valor imenso à nossa existência, né? Claro que aqui a gente não está querendo que as pessoas saiam daqui com determinadas, né, afirmações dentro de nossa religião, de jeito nenhum. Mas pode ser que tenha alguém que está nos ouvindo agora que ache significativo entender que nós somos herdeiros do nosso passado e somos também construtores do nosso futuro. Então, é o presente que a gente está vivendo que a minha existência, né? Então, tudo isso são aprendizados. Para mim, eu caracterizo assim, né? A doença, de qualquer forma que ela vem para nos trazer um sentido para a vida, né? Que eu cresça, que eu aprenda, que eu modifique valores antigos. Deu uma travadazinha agora, mas volta já. Lembrando aqui o que a Andréa falou aqui, uma colega nossa, juiz do trabalho lá de Pernambuco, uma coisa interessante dentro do que você estava falando, Lília. Perdão é libertação, né? Quando a gente se perdoa, né, Gerardo? Então, perdão, a gente se liberta, né? Isso é importante a gente ficar conta. Às vezes, a gente fica guardando uma coisa durante tanto tempo e termina adoecendo. Bom, enquanto a doutora Lília volta, passar para o Gerardo assim, pergunta, quando ela voltar, a gente continua. Quais os possíveis
impactos, ou caiu, daqui a pouco ela volta. Vamos aguardar ela aparecer novamente aí. Gerardo, quais são os possíveis impactos que você vê sobre o nosso psiquismo individual e coletivo em tantas pessoas que adoeceram de forma grave ou que estiveram próximas à possibilidade de morrer? Você, inclusive, narrou sua experiência, né? Esse impacto, qual o principal impacto individual e que você vê como estudioso, coletivamente, que pode causar? Eu estava conversando com um colega que é psicólogo, né, um colega, um amigo muito querido, que é de Recife, e ele estava dizendo que tem chamado a atenção dele o pessoal que tem contraído Desculpe. e sofrido o Covid, né, sai sentindo, né, boa parte deles, se não a maior parte deles, aqueles que ele tem acompanhado, sentindo uma espécie de vazio e uma necessidade de mudança de vida, de padrão de vida, né? Porque coloca realmente a pessoa, mesmo que não seja tão grave, mas coloca a Rapidinho, pessoa Gerardo, dê um fria. time aí só para a Lília se situar. Rapidinho, para a Lília se situar. Eu perguntamos o seguinte: qual o impacto que pode causar alguém estar perto de morrer, né, como foi o caso de algumas pessoas de forma grave, adoeceu, e ter essa possibilidade de morrer? Essa é a pergunta que eu estava falando. Que impacto tem no psiquismo individual e coletivo? Só para ela situar, porque depois ela pode querer comentar. Pode continuar. E o comentário mais frequente, que eu também tenho escutado de quem teve o Covid, e mesmo de pessoas que não tiveram Covid, né, é a respeito tanto da fragilidade da vida, como que precisa aproveitar melhor cada momento. Mas esse é no sentido de estar com os afetos, né? De estar De com quê? os afetos, as pessoas, de estar com os afetos, com as pessoas que se amam, né? E aí eu quero aproveitar, porque tem uma correlação com isso, né? Por exemplo, o medo da morte é a raiz de todos os outros medos. O medo da morte. Tá ficando aqui o meu quase sem carga. Eu já conectei para receber a carga, mas se Tá já acabando. desaparecer, viu? Então, o medo da morte Foi é a só, raiz. se desaparecer, foi só o celular. O Gerardo foi encarnado. Então, o medo da morte é a raiz de todos os outros medos. Porque, na verdade, o medo da morte é o medo da perda do controle absoluto. Porque a morte representa isso, né? Medo do futuro, medo do desconhecido, medo do escuro, né? Medo do imprevisto. Tudo isso tem relação com a questão do controle, né, que eu estava falando antes. Então, a experiência com o Covid tem colocado a gente frente a frente com essa realidade, a percepção mais clara desse medo e a necessidade da gente colocar de lado e a gente se colocar disponível para a vida, né? Viver a vida, desenvolvendo a nossa capacidade de amar, como disse a Lilian, né? Desenvolvendo a nossa capacidade de nos relacionar melhor com as pessoas que estão mais próximas da gente e com a gente mesmo, né? Porque a gente não consegue amar o outro se a gente não se amar, né? Se eu não conseguir me acolher, eu não vou conseguir acolher o outro. Então, isso é fundamental. E aí entra um item que é muito importante, que você comentou, a Lilian comentou, que é se conhecer. A questão do autoconhecimento, que está muito vinculada ao que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é a verdade sobre a religião, sobre isso, sobre aquilo. É conhecer a mim mesmo, num nível cada vez mais profundo, né? Porque a vida vai verificando naturalmente,
naturalmente se eu aprendi ou não, né? Se eu percebo que aprendi, ótimo, né? Vai ser uma continuação. Se eu percebi que não aprendi, eu vou precisar me esforçar um pouco mais para assimilar aquele ensinamento que ainda está muito frágil dentro de mim, né? Mas talvez a Lilian queira continuar aquilo que ela estava falando, né? E que a internet deu uma interrupção. Foi, cortou, né? Inclusive, olha só, nós estamos com 55 minutos, daqui a mais 5 a gente termina, mas então vamos fazer, você trouxe aí, agora a Lilian faz o complemento, eu queria que para a gente já ir já se organizando para Já concluir. se encerrando, né? Okay. Então, veja só, eu me lembrei muito, quando o Gerardo estava falando, sobre a experiência de quase morte, né? Aquela EQM que a gente estuda, que a ciência pelo mundo afora está estudando, a pessoa que sofre desse processo, né? É parecido com a pessoa que está sob a doença, numa fragilidade, né? No temor da morte, na iminência da morte, e nesse medo do futuro que Gerardo falou, do que é que vai acontecer, o que é a morte, na verdade, como ele falou, é um medo do imponderável. Eu não tenho parâmetros para entender o que acontece do outro lado da vida. Se eu tenho essa fragilidade em mim, se eu não tenho esse conhecimento e se essa filosofia de entender o depois da vida ainda não faz parte da minha experiência, então, provavelmente, com uma experiência dolorosa como essa, eu vou abrir caminhos para espiritualizar a minha vida, né? Para dar valor mais ao que é sutil, e deixar de lado o supérfluo, né? Porque é isso que, na verdade, vai pesar. É isso que a gente vai carregar na nossa malinha quando a gente voltar para o plano espiritual, não é? São essas conquistas. E nós aprendemos, muitas vezes as pessoas vêm para nós nos consultórios, nas casas espíritas, nos seus templos religiosos, se perguntando o porquê da dor, por que eu estou sofrendo? Porque tanta coisa difícil está acontecendo na minha vida, né? E a gente para ouvir aquela criatura, e as mais das vezes, no nosso consultório, as queixas são inúmeras dessa parte emocional, né? E como nós tratamos com a medicina, que é a homeopatia, que é a acupuntura, que tem essa visão energética do ser, a gente começa a ouvir esse outro lado, né? Dentro da consulta. Na parte psicológica, na psiquiatria, como o Gerardo faz, muito mais, né, do que nós, tem essa vertente de olhar o outro na sua subjetividade, né? E muitas vezes as pessoas vêm carregadas de pensamentos negativos, que eu costumo explicar numa linguagem que eles possam entender. Na verdade, por uma questão evolutiva, nós temos uma facilidade enorme, cerebral, né, de poder registrarmos mais aquelas situações negativas. São chamados registros automáticos de memória negativa. Se uma notícia boa é colocada, ela tem muito menos propagação do que uma notícia negativa. Assim, o nosso cérebro e a nossa mente, o nosso ser consciente, né? Infelizmente, nós, né, acabamos por abrigar em nossa mente os pensamentos negativos que fazem toda essa revolução de fazer com que eu desenvolva transtornos da alma, que eu desenvolva a produção de neurotransmissores negativos que condicionam a doença em nosso ser. E aonde eu tiver mais fragilidade, essa doença se instala em função desses pensamentos rotineiramente negativos. Então, quando nós, de forma consciente, fazemos esse mergulho em nós, a gente passa a entender que somos seres atuantes, né? E que podemos fazer... Olha, o tempo está acabando, 59, eu não sei se ainda está no Instagram, aquela história de 1 hora parar de vez. Vamos continuar. Se acabar aqui, eu encerro e a gente volta para dar o fecho. Tu espera que não. Estou aguardando, pensando que não acabe.
Falta apenas 10 segundos. Se acabar, eu encerro e começo de O novo, tempo de que é dar, para a o gente poder tempo fazer o de eu seguinte. encerrar com os requisitos básicos para a gente sair da roda viva da dor, do sofrimento. Isso, isso, para 3. a gente voltar para um pouquinho rápido. Então, pode continuar. Não encerrou, não, graças a Deus. Não está encerrando, Não? não. Pode continuar, Lília, continue daí. Ainda bem. Pronto, então eu vou, Senão eu eu ia ter vou que para os nossos salvar, mas continue. ouvintes, né? Para os nossos ouvintes, vamos deixar de forma prática aqui a necessidade de a gente poder deixar no nosso pensamento afirmações positivas. Não é fácil, mas é um exercício que a gente pode fazer diário. A meditação, a questão dessa afirmação positiva diante do universo, entrego, confio, aceito e agradeço, né? Eu repetir diariamente, eu sou luz, eu sou paz, eu sou esperança, eu sou saúde. O amor divino habita no meu coração. São afirmações que fazem diferença na nossa existência. E esses 3 requisitos para encerrar minha fala, que eu estou falando muito, né? Para deixar nosso Não, querido não. Gerardo encerrar, né? É o seguinte: o primeiro requisito vem de uma da religião não, do pensamento budista, né? De Siddhartha Gautama, que é o nosso Buda, que ele nos diz algo muito semelhante ao que outras doutrinas dizem, ao que o próprio Espiritismo nos diz, o próprio cristianismo. O primeiro requisito para sair da roda viva do karma negativo, né? Ou daquela situação negativa de dor e sofrimento, o primeiro requisito é a consciência reta. O segundo, um coração que ame. E o terceiro, mãos que trabalhem. Quando a gente passa a ter essa consciência de si, de que eu sou um elemento que pode modificar a minha vida e que eu posso ser luz, eu posso ser como Jesus nos disse, vós sois luz, você é luz, faça brilhar essa luz, né? Quando a gente assimila esse pensamento, a gente passa a mudar o padrão da nossa consciência. E a gente passa a entender que saber apenas, teorizar apenas, é muito diferente de que eu possa colocar isso em prática. Coração que ame é o que o nosso querido Gerardo já nos dizia, o olhar para o outro. Aquele olhar que Jesus nos pediu, de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? E trabalhar no terceiro tema significa, né, nessa roda viva de sair da dor, é ajudar o nosso próximo. Coração que ame, mãos que trabalhem. Joana de Ângeles dizia para a gente encerrar, de verdade. Joana de Ângeles, um espírito querido da nossa doutrina, que pela psicografia de Valdo Pereira Franco nos diz, né, que o trabalho em favor do nosso próximo é medicação colocada em nossa própria dor. Vamos servir ao nosso próximo. Vamos trabalhar, vamos aumentar o nosso conhecimento de nós mesmos para que a gente possa fazer algo em função do nosso próximo e que vai ser medicação colocada na dor da gente. Né? Olha, sabe como eu fiz para decorar? Sabe como eu fiz para decorar? Consciência reta, coração que ame, mão que trabalhe. É uma forma, olha, consciência reta, coração que ame, mão que trabalhe. Quando eu faço isso, eu não esqueço. Consciência reta, coração que ame, mãos que trabalhe. Obrigado, guardei o ensinamento. E lembrando que Jesus disse servir. E servir é deixar o ser divino vir à tona. Geraldo, é com você. Olha, no final eu quero que vocês escutem uma poesia que eu vou trazer aqui, tá bom? Os dois, dedicar aos dois, os dois merecem uma poesia que nós trouxemos aí. Agora, Gerardo, os conselhos, eu gosto, já decorei. Consciência reta, coração que ama e mão que trabalhe. Vamos lá, Gerardo. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei quem é o autor, né? Mas é uma frase que está comigo já há muito tempo, que diz o seguinte: a vida é um químico caprichoso que faz sair do húmus da terra o perfume que recende da corola de uma flor. Né? Meu Deus! Isso. Não, repita aí. Essa eu decorei, né? É muito bonito. Diga aí. A vida é um químico caprichoso que faz sair do húmus da terra o perfume que recende da corola de uma flor. Meu Deus, que lindo! A terra é Deus. A planta é Deus. A flor é Deus. O perfume
é Deus, né? E se Que a gente pensar lindo. que o Cristo, ele diz que o reino de Deus está dentro da gente, né? Então, o que nós estamos fazendo, vivendo, seja em que plano, em que dimensão for, é esse processo alquímico de transformação. É a alquimia da vida, né? Através da qual nós estamos aprendendo a desabrochar o Deus imanente, o Deus dentro de nós, né? Aprendendo a transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir, como disse a Lilian, né? Então a vida a vida é maravilhosa, né? Não há nada realmente de ruim, de mal na vida, né? Porque tudo são experiências, experiências que só têm um propósito: nos auxiliar nesse aprendizado, para que a gente desabroche a nossa real condição de seres espirituais e possamos não somente perceber, sentir, mas possamos também expressar o Deus imanente, né? E que, expressando o Deus imanente, o ego, que é essa superfície, essa camada mais superficial, e é a menor que tem no nosso ser, vá sendo iluminado por essa luz que vem do nosso centro, da nossa essência, né? Então, essa consciência ela é muito importante, pelo menos para mim, né? Vocês já conquistaram isso há muito tempo, mas eu e uma parcela grande da humanidade ainda estamos É bem-humorado batalhando, ele. né? Batalhando para a gente poder não só aprender, mas a gente poder vivenciar isso, né? E a vida vai nos favorecendo para que a gente faça isso. Então, eu quero agradecer de coração a oportunidade e a confiança de estar aqui, Alonso, conversando sobre um tema tão importante com você e ao lado da Lilian, né? E foi um presente para mim. Essa é a primeira live depois de toda a experiência, né? Do hospital, do pós-Covid. É a primeira Verdade. live, né? Porque eu Foi estou um desafio, voltando não é, Gerardo? Um desafio Foi que foi nos colocado pelo Alonso e que, graças a Deus, né? Foi um desafio mesmo, né? Mas a isso. gente está aqui, eu estou me sentindo muito gratificada por todos vocês que estão aí ouvindo também, fazendo seus questionamentos, compartilhando conosco, o pessoal que eu estou vendo aqui algumas perguntas da área jurídica também, né? Do próprio Amatra, que a gente se coloca à disposição, não é, Gerardo, para qualquer outra Isso. pergunta que vocês tenham para colocar para a gente se predispõe para depois, para que a gente, se a gente souber e poder responder, né? Eu queria encerrar com um pensamento de um médico que não está mais aqui, que ele já deixou a sua contribuição, já está lá do outro lado da vida, e ele deixou um livro muito significativo que chama-se Quem Ama Não Adoece. Parece até simplório no sentido, não simplório, mas até complexo, dizer que simplesmente quem ama não adoece. Mas existe um sentido para esse livro. Ele diz um pensamento nele mais ou menos assim: estou convencido de que o grande drama da vida não é morrer. É, na verdade, viver. E não ter vivido, não ter vivido, né? Não viver. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. Vou repetir, tá? E você Muito gosta bom. que repita, né? Estou Claro, convencido lógico, de porque que... está sendo gravado. Pronto. Está gravado, graças a Deus. Estou convencido de que o grande drama da vida não é morrer, é não viver. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. É o amor que faz a diferença em nossa existência. É o amor que faz com que eu saia do meu ego, né? Para que eu possa enxergar o outro na sua essência, compreendê-lo, amá-lo, sabendo que eu tenho limitações como ele também tem. Então, quando a gente se coloca na posição do outro,
empaticamente, essa palavra está muito em voga, né? Mas é Ainda maravilhosa. bem, Quando eu me ainda bem. coloco empaticamente, eu posso ser uma pessoa que entende o meu colega de trabalho, que entende o meu familiar que está ali me cutucando, como sendo um professor meu quando ele me desafia, um filho que desafia. Então, todas essas circunstâncias são provas para que a gente possa exercer o amor em nossa existência. Quando as pessoas estão na finalidade, na terminalidade da vida, foram feitas pesquisas e essas pessoas voltaram à vida. Que diferença fez ter passado por aquela doença, né? Foi feita pesquisa mostrando que a maior necessidade daquelas pessoas, na sua terminalidade da vida, é poder dizer às pessoas mais caras que ele as amava. E o maior arrependimento é exatamente esse, de não ter dito a essas pessoas o quanto elas eram importantes e o quanto a gente as ama, né? Então, que a gente fale, que a gente diga, que a gente expresse, né? Enquanto é tempo. Olha, vocês vejam como é interessante, viu, Gerardo? Rapidinho. Se o Gerardo quiser falar, eu passar a palavra para o Gerardo. Quando eu pensei na live, que a AMATRA, a Associação do Magistrado do Trabalho de Alagoas, ela tem uma live que a gente trabalha muito a questão do mundo do trabalho. Mas o mundo do trabalho não pode estar relacionado com a vida. Então, houve esse espaço, essa abertura de trazer um tema diferente. Como já trouxeram outros temas aqui, outros colegas aqui. Aí eu pensei em vida, morte e espiritualidade e confesso a vocês, na minha cabeça veio vocês dois. Veja como a espiritualidade ela trabalha. Foi um download. Eu não pude nem pensar muito não, viu? Toma, você, um download. Esses dois. Aí eu convidei vocês dois e eu tinha convidado também, inclusive, para participar da questão artística, o Renato Prieto, que todos nós conhecemos, que participou, é um ator que participou do Nosso Lar. Eu tinha convidado ele. Ele me explicou que não podia vir porque ele tem uma live no mesmo horário. Mas ele disse que outra hora eu marcaria, outro dia marcaria. Aí eu vou fazer assim, olha, depois eu entro em contato com você e eu quero colocar os três juntos. Outro dia, outra hora. Não, é lógico. É assim, vai ser assim, ó. Gerardo e Lilian, o retorno. Só que agora o retorno incluindo o Renato. Aí eu vou pegar o Renato Prieto, depois o André Luiz, todo mundo conhece, é um homem conhecidíssimo aí. Ele prometeu, eu disse, Alonso, vamos ver outro dia, porque já estava marcado e foi de cada hora. Vocês fizeram isso, mas ele tinha uma live marcada. Então eu aceitei, fiquei na minha. Mas já mostrou a sintonia de vocês dois. Quando o Gerardo traz que a morte e a vida são moedas, dois lados da mesma moeda. E falou também da importância dos afetos, de buscar os afetos. Você traz e conclui com os afetos. Você vê como a espiritualidade sabe como trabalhar. Eu vou passar a palavra para o Gerardo, se ele quiser dizer alguma coisa, porque eu tenho uma poesia que eu quero ler para vocês dois. Gratidão. Não, reforçar o agradecimento, Alonso, né? O agradecimento e a confiança. E dizer que é um prazer realmente estar aqui com você, com a Lilian e com o pessoal que está assistindo, né? E está participando Exato. também, escrevendo, né? Eu estou vendo aqui o Amor. pessoal Tudo. escrevendo, se manifestando, ou seja, tem um número muito bom de pessoas participando. Isso é maravilhoso, né? E o que, se alguma coisa útil, né, ficou do que eu falei, porque o da Lilian foi maravilhoso, não tenho dúvida, que Gerardo, você é demais. fundamental, né? É fundamental, né, a gente buscar se conhecer, aprender a se conhecer, né? Porque é somente por aí que a gente realmente evolui, né? E aprender a se conhecer, né, significa a gente aprender a perceber e conhecer as diferentes dimensões do nosso ser. Porque essa camada superficial, né, que recebe o nome que a gente conhece, o Gerardo, né, é uma construção temporária para que a totalidade do ser se manifeste através de uma pequena janela para realizar determinados aprendizados, né? E desejar, né, que ao voltarmos a gente se sinta, né, como aquele aluno que realmente fez o esforço necessário para aprender, né? Então,
muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pelo carinho com que nos recebeu, muito obrigado a Lilian por tudo aquilo que ela proporcionou a mim e a todos, né? Em termos de aprendizado e de reflexão, né? Com muito carinho. Obrigado. Olha só, Eu eu tenho que já fiz o agradecer. convite, de Tá. público, vou reforçar depois da Lília. Não, depois você. Primeiras damas, fala, Lília. Eu tenho que agradecer imensamente a todos que estão aqui conosco nessa hora, né? Nessa hora que faz com que a gente crie algo de concreto e de especial na vida da gente, né? Esse vínculo, né? Que mesmo distantes estamos conectados. Então, a gratidão é imensa a vocês que estão aqui conosco na sala, a gratidão imensa a você que nos convidou, a mim e ao Gerardo, que Jesus ilumine a você, a sua família linda, aos seus filhinhos que estão chegando para coroar a sua vida de luz, né? De luz. E eu Dois quero pezinhos, ó. agradecer a Gerardo. Ah, sim, olha aí, né? Ó, E eu dois quero pezinhos, ó. agradecer a Gerardo. E Léo, Que coisa mais aqui. linda. Muito bem, você é demais. E agradecer a Gerardo, me referindo a ele como um mestre, né? Um mestre que nos caminhos da doutrina espírita, me orientou, ainda muito jovem eu era, mas eu ia lá no Centro Espírita, no Melo Maia, e era ele, aquele que nos orientava e nos direcionava nos caminhos da mediunidade, nos caminhos do espiritismo, né? E sei que você também foi guiado e foi conduzido, né, com ensinos do Gerardo. Então, muito obrigada a você que está aí e agradecer a Deus imensamente. E eu queria só encerrar, talvez se a gente puder dizer de tudo que a gente falou, de pandemia, né, do medo, da morte, da vida, da espiritualidade, eu queria, Alonso, dedicar essa live, eu pessoalmente sei que vocês também, a nossa amiga querida, Iraci Alencar, Iraci Sarmento, que está lutando pela vida na Santa Casa de Misericórdia. Então, que a gente possa emanar, neste momento, as vibrações de amor, de carinho e de cura para essa amiga querida que nós amamos tanto. E que a espiritualidade também ama, e que nós, unindo as nossas orações, pedimos, né, que ela possa ser, na sua essência, curada e voltar, né, à sua realidade como uma pessoa tão especial que ela é, tão guerreira, tão trabalhadora e tão amada por todos nós. Olha como é interessante, né? Eu adorei essa colocação, porque, é lógico, eu primeiro quero agradecer a todos que estão aqui na live, presente, agradecer a Deus no meu lugar, Jesus, a todos, a vocês que estão aqui na live, agradecer ao Gerardo, porque, inclusive, eu fui aluno dele na questão, principalmente, do autoconhecimento, né, na Clínica Lumen. Fui aluno seu na mediunidade, quando ele estudou muito lá, você como professor lá no Instituto Holístico. Então, é só aprendizado, são meus professores. E você falou de uma pessoa que foi minha colaboradora, abriu um caminho para mim para a evangelização, que foi a Iraci, lá na Casa da Caridade. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero dedicar essa poesia a vocês dois, mas com permissão, eu quero estender essa coisa para... Quando você falou o nome dela, eu me arrepiei. O nome da poesia é Vim, Vi e Vou Vencer. Vim, vi e vou vencer. Isso é dedicação agora para vocês, mas especialmente para a Iraci, que eu tenho certeza, nós vou enviar depois esse vídeo para o Marcos Alencar, para essa medida do possível ela ouvir isso aqui. A mensagem, a poesia diz assim: se a semente supera o escuro da sua cova, se a nuvem carregada demora, mas passa, se a tempestade faz a atmosfera nova, se a fonte, a dureza do solo ultrapassa, porque eu, que também sou natureza, não posso agir assim, ser fortaleza. Se a água, mesmo mole, a pedra pura, se o bambu, no vento forte, não quebra, se o sol nasce novo após cada noite escura, se o bem existe mesmo em quem erra, porque eu, que sou diamante divino, não posso agir assim e fazer meu destino. Na vida, na morte, na dificuldade e na sorte, no bom e no mal, na alegria e na tristeza, há sempre algo que transcende e importe, algo que me preenche, ativa e me move. Ser tranquilo, calmo, sereno e sem problema não significa ser feliz, alegre e consentido. A vida é oficina
onde cada luta ensina, cada dia é lição que me faz fortalecido. E para concluir, viver é estar sendo durante o que acontece, é construir em si a paz que rejuvenesce. Viver é encarar frente a frente o que vier e poder dizer: vim, vi e vou vencer. Vim, vi e vou vencer. Muita paz, um beijo no coração de cada um. Vou convidar vocês de novo, a gente conversa mais com calma, juntando com o Renato Prieto, para fazer um quarteto para a gente conversar. Um beijo no coração de vocês, Gerardo, Lídia, e a todos que estão presentes. E como eu gosto de encerrar, fui!